Voltando, pessoal, aqui eu dei uma pausa, passou uma longa parte do vídeo em que eu expliquei de queimaduras, e aí aqui agora nós vamos falar sobre o que mais nos interessa, que é a reabilitação e o tratamento fisioterapêutico. Tudo que passou até agora serve para que a gente possa avaliar o nosso paciente, avaliar quais são as principais implicações que esse paciente vai apresentar, tá bom? As principais alterações que vocês vão conseguir observar. Mas o tratamento, a meu ver, ele é um pouco mais criterioso. Peço desculpa novamente, eu não tenho afinidade ainda para conseguir dar aula nesse tipo de formato, que é a utilização de mídias, enfim, mas eu vou chegar lá. Calma, que tudo é moldável e a gente vai chegar lá junto, viu, meu povo? Mas depois a gente, assim que a gente retornar às nossas atividades normais, eu tento tirar dúvidas, tá? Mas assistam aos outros vídeos. Bom, os principais objetivos da fisioterapia é reduzir ou eliminar as sequelas formadas pelas lesões epiteliais. Então, imagina os processos de aderência, as alterações de amplitude de movimento, perda de força muscular, alterações de cotidiano e vida profissional, vida diária desse paciente. Nós vamos tentar reduzir ou eliminar essas sequelas, tá bem? A gente vai, dentro do ambiente hospitalar, quando estivermos interagindo com esse paciente, reduzir o tempo de permanência. Se é um paciente que apresenta alterações de caráter hemodinâmico, alterações pulmonares associadas, é um paciente que vai ser submetido a uma avaliação, uma reabilitação de caráter cardiopulmonar. Higiene brônquica, expansão pulmonar ou desinsuflação, você vai avaliar o seu paciente, tá bom? Nós vamos impedir complicações pulmonares pré e pós internação hospitalar, tá bom? Se é um paciente que esteve envolvido em um incêndio grande, é um paciente que vai apresentar a inalação de fumaças tóxicas, é um paciente que vai apresentar alterações de caráter pulmonar. Então, ele sim segue os protocolos de reabilitação cardiopulmonar. Vamos prevenir as contraturas da pele, não é? Isso aí eu vou falar melhor como é que a gente manipula ou mobiliza tecido epitelial lá em recursos terapêuticos manuais, quando a gente for falar de massagem, mobilizações de tecido conjuntivo, liberações miofaciais, tá? Então, tanto atividades como prevenção, que é o que eu vou falar aqui agora, dessas contraturas, quanto a mobilização, manipulação na tentativa de melhoria delas depois. A gente vai melhorar a força muscular, ganho ou a manutenção dessa força para aumentar ou manter a amplitude de movimento articular. Vamos promover a independência na deambulação. Lembra que eu falei? Paciente que queimou pernas, queimou pés. E a gente vai tentar viabilizar ou a manutenção das atividades cotidianas ou atividades profissionais desse paciente. Por isso, uma necessidade de uma avaliação criteriosa, não é? Você quer restabelecer um grau de força muscular 5 com uma potência, o paciente voltar a correr se ele nunca correu? Se a atividade máxima que ele fazia era uma máxima caminhada? Então, o que é que ele fazia e partir dali para uma melhoria? A gente vai definir e classificar as lesões de grande, médio e pequeno queimado, queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau em quais áreas, para a partir daí a gente poder estabelecer um plano de tratamento adequado, não é? Ele é um grande queimado, mas apenas queimaduras de primeiro grau. Trabalhar com orientação, exercício dentro de todas as amplitudes de movimento, assim que passar aquele quadro doloroso intenso, ganho de força muscular, aumento, porque não vai ter a reversão do quadro. Já pacientes com queimaduras de segundo e terceiro grau, uma avaliação neurofuncional, mais neurológica, uma avaliação muscular mais criteriosa. Avaliar, obviamente, o estado metabólico do paciente, se ele já apresentou, se ele apresenta alterações ou não, condições fisiológicas, se tem ou não grau de infecção e um enfoque psicológico. Essa é uma avaliação mais intra-hospitalar. Esse paciente, quando sair, você vai questioná-lo
se houve presença de trombose, embolias, se esse paciente desenvolveu ou apresentou alterações de caráter sensitivo, não é? Vai fazer avaliação sensitiva de pés, mãos, extremidades, avaliações de equilíbrio e tentar se lembrar de todas as alterações vão interagir, né? Então, alterações dinâmicas, neurológicas, caráter muscular, elas vão se unir, exercendo um impacto muito grande no estado geral desse seu paciente. Então, você deve avaliar cuidadosamente, questionar ao paciente o que é que mais o incomoda. Às vezes, o aspecto da pele dele, que pra gente fica tão marcante, não é o que mais incomoda. Eu queria melhorar aquela pele, aquele aspecto de cicatriz hipertrófica. Aí você vai questionar o paciente, você trabalhando a mão, ele fala, não me incomoda a minha mão. O que mais me incomoda é a dificuldade ou a deficiência ou a alteração que eu estou tendo para levantar o ombro, ou a dor que eu tenho na região de peitoral ou região cervical. Então, cuidado com isso, tá bom? Faz-se um trabalho, uma avaliação de goniometria, não só do local acometido, como em todas as regiões próximas, a avaliação da amplitude de movimento, para controle ou ganho dessa amplitude. Se ela estiver limitada devido a edema, você vai descrever isso, mas se faz necessária a avaliação goniométrica de quantos graus que o paciente apresenta de abdução, adução, flexão, extensão, movimentos rotacionais, tá? Os testes de força muscular avaliados em grau 0 a 5, testes de sensibilidade tátil, térmica, dolorosa e de pressão, sobre todas as estruturas e nas regiões distais. Quebrou o braço, faz avaliação até na mão, tá? Queimou a coxa, faz avaliação até no pé. E, obviamente, analisar o aspecto da pele, se apresenta ou não lesões e ulcerações, que é ferida. Aí, pessoal, é a principal objetivo da fisioterapia, prevenir retrações e contraturas. Observa aqui essa pessoa, a retração, a supinação excessiva que esse paciente apresentou de antebraço, e observa, o grau de amplitude de extensão da mão, essa em hiperextensão e essa em flexão, perda funcional da mão e dos dedos. Aderência da região torácica anterior, olha o peitoral, olha aqui a aderência sobre toda a anteriorização, a face anterior cervical. Imagina como essa cabeça está anteriorizada, como esse paciente, a rotação interna dos ombros, não faz rotação externa. Imagina como é o grau de funcionalidade desses membros superiores, quase nulo. Então esse é o principal objetivo. A gente está falando de um caso grave e absurdo, tá? Mas se o paciente pode até evoluir para um grau de retração e contratura, sim, tá? Não é o mesmo paciente, mas a alteração aqui cervical e anterior de região de tronco. Olha essa criança, como houve perda funcional, a região axilar dela, não é? Olha que amplitude de membro inferior, de membro superior, perdão. Aqui, região external, tá bom? Normalmente um paciente que ele é submetido a enxertia, ele apresenta retrações e contraturas muito grandes, tá? Só poderá realizar tratamento fisioterapêutico após a cicatrização e a aderência completa desse enxerto, mas sob aquele local, tá bom? Então, se ele fez um enxerto na região do peitoral, musculatura de peitoral esquerda, e houve uma queimadura de outras extensões, você pode iniciar um processo de trabalho de cotovelo, cervical, se não houver influência sobre a região do enxerto, peitoral contralateral, região de dorso, tá bem? Você só não vai manipular e mexer naquele tecido de enxertia, mas os outros devem ser conservados. O paciente teve um queimado grave e fez enxerto na região de dorso do pé. Então, ele não pode fazer fisio em hipótese alguma. E o resto do corpo? Não faz? Morre. Né? Então, se atentar para isso aí. Isso daí é um posicionamento, tanto A quanto B, que a gente vai adotar para trabalhar com o nosso paciente em região hospitalar. Então, observa que é um paciente que apresentou lado A, tá? Imagina um hemicorpo, tá? Hemicorpo direito no lado A.
queimaduras de região posterior de coxa, região anterior de membros superiores e peitoral, esse é um paciente que você tem que manter essa área em abertura para evitar o padrão. Região de queimadura de tórax anterior, o padrão de contratura e retração se dá em rotação interna, adução e extensão, tá? Então vai ter uma manutenção e bem como flexão de punho e dedos. Pacientes que apresentam queimaduras de face anterior da mão, normalmente apresentam uma supinação exagerada com flexão ou extensão também. Então, olha aqui, posicionamento das mãos dentro de padrão funcional, não deixando que apresente aderências. O posicionamento A é uma instalação em flexão. Você vai trabalhar com abdução do ombro de 90 a 100 graus, flexão de cotovelo de 90 a 100 graus, uma flexão de quadril e de joelho, quando o paciente apresenta alterações de caráter flexor, queimaduras no padrão contrário. Já o posicionamento B é uma instalação em extensão para prevenir contraturas flexoras. Aqui, para prevenir contraturas em extensão, você vai adotar um padrão flexor. Então, o paciente começou a apresentar, ou ele tem risco de apresentar contratura em extensão, hiperextensão de tronco, hiperextensão de joelhos, de quadril, você adota uma postura flexora. Possibilidade ou propensão de apresentar alterações em flexão, instala-se esse padrão em posicionamento B, com extensão cervical, abdução de ombro, extensão completa de cotovelo, extensão neutra do punho, dedos, extensão intrínseca, bem como observar polegar, padrão funcional da mão, tá? Extensão completa dos joelhos, dorsiflexão neutra de tornozelo, ou seja, 90 graus, abdução e rotação externa do quadril, tá bom? Pessoal, então aí, uma lesão das mãos, queimadura grave, em que o paciente na foto A, e após o uso de órtese estática de posicionamento, né? Você acha que essa mão aqui, ela está funcional, com essa hiperextensão de dedos, ou essa daqui é mais funcional? Houve perda de massa, talvez esse paciente não consiga fazer flexão, extensão, abdução e adução dos dedos, até pode ser, porém aqui é mais funcional porque ele pode colocar um objeto na sua mão, tá bem? Então é só para você ver a necessidade de fazer essa utilização de órtese de contenção. Esse aqui é um caso de punho, mas existe a necessidade de bom posicionamento no corpo de forma geral. A gente trabalha também com exercícios, pacientes que têm queimaduras em faces, em região bucal. Imagina você tomando um líquido, chupando com canudinho o seu refrigerante. E aí, qual é o grau de oclusão que você faz com a boca? Mas e se você resolver, junto com esse refrigerante, comer um pedaço de bolo maravilhoso, doce, gostoso? Você não tem que fazer uma abertura? Você vai gritar uma pessoa, você não tem que abrir a boca? Então pode ter uma aderência, uma oclusão exagerada. Então você trabalha toda essa região para liberação. Região bucal, manipulação da asa do nariz, manipulação de membros superiores. Olha lá, massagem cicatricial, lógico, se o tecido não tiver enxerto. Essa massagem de tecidos cicatriciais, com movimento de rolamento, liberação miofacial, liberação de cicatrizes. Olha aqui, o posicionamento adotado pelo paciente sendo estimulado a fazer trocas posturais, sentado, não é? Para ficar em pé, decúbitos laterais, direito e esquerdo, utilização de malhas compressivas para evitar o edema, né? Olha aqui, de mãos, bem como de toda a região de face, pescoço, membros superiores. As faixas compressivas não precisam ter essa cor não, tá? Existem vários tipos, existem desde faixas pretinha, bege, até outros tipos. Isso aqui é uma cama específica de hospital, que essa malha aqui, ela apresenta uma capa siliconada, que impede o aumento da temperatura.
esse colchão, no caso, não a cama, tá? Esse colchão, ele tem controle de temperatura corporal. Então, imagina que a pele, os tecidos já estão excessivamente aquecidos, porque foram submetidos a uma queimadura, e aí em contato com aquele colchão, já esquenta ainda mais. Então, esse aqui é um colchão específico para isso, normalmente localizado em ambiente hospitalar. Aí, ó, mobilização precoce no leito, o paciente está em unidade de terapia intensiva, tá com várias avaliações, mas mobilizar, trocar as posturas corretas desse paciente para evitar contraturas e aderências, né? E aí, pessoal, essas são as referências que eu utilizei. Vocês podem utilizar as mesmas para dar uma boa lida, é interessante, mas eu passei outras para vocês até mais recentes. Dá uma olhadinha, assistam todos os vídeos, leiam aqueles artigos, não é jogar o tempo de vocês fora, é uma coisa que vocês vão levar para a sua vida, e quando esse paciente cair na sua mão, você vai fazer um trabalho de reabilitação, assim, maravilhoso, tá bom? Obrigada e desculpem mais uma vez qualquer falha, confesso que eu realmente não tenho afinidade para dar aula desse jeito, mas beijão.